Fala pessoal, aqui é Jorge Bosch, sócio da Startse, para mais um episódio do podcast Sebrae em parceria com a Startse. E temos hoje um convidado ilustre aqui conosco, Júnior Bornelli, fundador e CEO da Startse, para conversar com a gente sobre as principais tendências, os principais sinais que nós temos quando falamos em 2025. Eu acredito que ninguém é melhor do que o Júnior para vir bater esse papo com a gente sobre isso. Afinal, esse ano ele já passou pelo Vale do Silício, China, esteve no Web Summit em Lisboa, além de ter participado de vários encontros, conversado, acredito que com milhares de pessoas, né? Se conectaram também com diversas empresas. Então, nós temos uma próxima meia hora aí para a gente falar sobre o que de fato você viu na trincheira, Júnior? O que de fato você viu no campo e pode trazer aqui para nós sobre 2025? Muito bom, Jorge. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui esse podcast do Sebrae em parceria com a Startse. Você tem razão, assim, acho que esse ano foi um ano... nós temos aqui na Startse essa cultura de buscar os sinais, né, que acontecem ao redor do mundo, que são espalhados ao redor do mundo, para tentar entender quais são as tendências, quais são os caminhos, os futuros possíveis de cada mercado e, de fato, estar nesses grandes centros de inovação, nesses eventos, nos dá a possibilidade de enxergar tudo isso. Fazer previsão sobre o futuro está cada vez mais difícil, né? Sim. De acertar o que vai acontecer, mas existem algumas coisas que nos dão algumas direções. Acho que tem 3 grandes revoluções que estão acontecendo no mundo nesse momento e que estão presentes em todos esses lugares. Eu vi isso no Vale do Silício, eu vi isso na China, eu vi isso em Lisboa, eu vi isso no Oriente Médio. Eu também passei em alguns lugares ali no Oriente Médio nos últimos dias e pude perceber que isso são fatos muito relevantes. Primeiro, que não é novidade para ninguém, é a inteligência artificial. Cada vez mais a gente vai ver o uso massivo da IA, só que a gente vai sair da hype em 2024, né? 2024 foi o ano de todo mundo vai saber que a IA vai mudar tudo. Agora que todo mundo já sabe, o que acontece no próximo passo? Agora a gente vai ver de fato a onda da geração de eficiência, talvez os times autônomos, né? As squads independentes formadas por agentes de IA, times que trabalham sozinhos, enfim, talvez essa seja a próxima fronteira, uma das tendências para 2025. E a segunda coisa é a robotização do mundo. A gente está vendo cada vez mais que o mercado de robôs deve ser muito mais próximo do que a gente imagina. E é interessante falar de robôs, que quando a gente fala sobre isso, a tendência das pessoas é já olhar e dizer assim, isso aí é papo de maluco, isso aí é coisa de cinema. Mas a gente tem essa tendência de enxergar ou de olhar que isso é muito distante de nós, porque a gente está olhando o mundo sobre uma perspectiva do passado. O relógio no passado ele era mais lento do que o relógio de agora, o relógio do futuro. Então, a aceleração das coisas vai fazer com que algo que pareça tão distante, robôs, esteja muito presente de nós nos próximos 5 anos. E talvez a terceira grande coisa que a gente deveria prestar muita atenção é sobre a energia. Eletrificação das frotas de carro, cada vez vai ser carros elétricos. Inteligência artificial consome cada vez mais energia. Robôs precisam de muita energia para funcionar. Tudo isso vai fazer com que o custo de energia seja mais alto e que existam novas fontes de energia para alimentar tudo isso. Então, para tangibilizar para nós, quem vende placa de energia solar, para quem produz a sua própria energia, essa é a hora de começar a pensar nisso, porque esse vai ser um grande gargalo. Foram coisas que estão presentes em todos os lugares que eu passei nesse ano aí pelo mundo. Boa, perfeito. E eu acho que nós podemos explorar individualmente um pouco mais aí cada uma dessas frentes. Por exemplo, inteligência artificial, né? Sem dúvidas, 2024 foi um ano onde esse assunto foi intensamente discutido, né? Que diz que, por exemplo, aqui mesmo na Startse, a gente discutiu muito, viveu muito esse assunto, mas trazendo para uma perspectiva, por exemplo, de pequenos, médios negócios, como que você vê, talvez, oportunidades da gente passar a explorar cada vez mais esse tipo de tecnologia a partir do ano que vem? Isso parece... Toda vez que a gente fala dessas tecnologias, parece que é só coisa para empresa grande, né? As Apple da vida, a Microsoft. Só que isso chegou muito rápido na gente. Chegou muito rápido nos pequenos negócios. Eu digo que qualquer empresa hoje, seja uma padaria, seja uma loja, seja um pequeno varejo, deve usar a inteligência artificial porque isso gera eficiência. E eficiência gera mais lucro, mais resultado, mais dinheiro no bolso.
Mas como é que eu faço para gerar essa eficiência? Olha para todos os teus processos internos. Tudo que você faz manual pode ser feito de uma maneira digitalizada e inteligente com IA. Se você tem lá um monte de papel e que você fica riscando com caneta para poder, régua e caneta para saber se vendeu, se não vendeu, se aquilo chegou, a mercadoria foi, voltou, aquilo dá para ser feito com IA. Se você precisa de mais gente para trabalhar para você, quer aumentar mais uma pessoa na contabilidade, mais 2 no financeiro, dá para fazer isso sem colocar pessoas e usando algoritmos de IA. É difícil de fazer? Não é, mas você precisa aprender sobre como fazer. Aqui na Startse esse ano, você falou bem, Jorge, a gente treinou 50 mil pessoas em inteligência artificial e pessoas que estão usando essa tecnologia para gerar eficiência nos pequenos negócios, nos negócios locais, em negócios de diversos segmentos e setores diferentes. Então, a IA tangibiliza muito isso. No nosso dia a dia, se eu como empreendedor, você, todos nós aqui, podemos usar isso também para facilitar a nossa vida? Demais! Eu, por exemplo, gosto de escrever na internet, gosto de escrever no LinkedIn, fazer uns posts. O que a IA me ajuda a buscar dados, informações, preparar os roteiros, economiza, cara, metade do tempo que eu gastaria para fazer antes sem esse recurso. O que a gente tem que fazer é o que eu faço hoje, que é um trabalho manual e que poderia ser feito usando inteligência artificial. E depois achar as ferramentas, que a maioria delas são gratuitas, para otimizar tudo isso. Eu acredito que o grande ponto de virada, né, falando em inteligência artificial, de fato, foi o quão acessível essa tecnologia passou a estar para todos. Né? Antigamente a gente falava, poxa, treinar um modelo preditivo, por exemplo, para tentar fazer um forecast de vendas, para fazer uma qualificação dos meus leads. Né? Poxa, isso demandava todo um grande investimento em torno disso. E hoje nós temos ferramentas como, por exemplo, o Acquio, né, que permitem você treinar e desenvolver esses modelos de uma maneira muito mais acessível, muito mais simples no computador aí da sua casa. Né? Há outras ferramentas, como por exemplo o Gama, que facilita você desenvolver apresentações, você conseguir criar propostas personalizadas para seus mais diferentes tipos de clientes que você possa vir a ter, Microsoft Designer, fora, né, o talvez mais conhecido aí, ChatGPT. Então hoje, essa acessibilidade, essa democratização que foi feita em cima dessa tecnologia casa bem exatamente com o que você falou. Não é mais algo restrito às Big Corps, né? Às grandes empresas. É algo que hoje nós aqui com acesso à internet, acesso ao nosso computador, temos uma ampla gama, uma infinidade de ferramentas para explorar. Eu acho que o que aconteceu é que assim, IA já estava por aí, né? Sim. Há muito tempo. No Mercado Livre, quando a gente ia comprar um produto, o produto era recomendado para nós por uma IA. Na Amazon, a mesma coisa. Então isso já estava lá. A grande diferença, como você falou agora, é que isso está para nós também. A gente também pode usar dessa mesma ferramenta, podemos usar dessa mesma maneira, podemos fazer esse mesmo uso, porque ficou barato, ficou acessível e quebrou-se aquela barreira de ter que ser um técnico especialista em código para usar uma tecnologia avançada como IA. Os modelos de linguagem natural, eles se chamam assim porque é linguagem natural mesmo. Você entra no ChatGPT ou em qualquer outra e escreve: eu quero que você crie uma imagem de um elefante dentro da xícara. E isso acontece. Para eu fazer isso ou criar qualquer uma outra aplicação antes, eu precisava ser um especialista em tecnologia, eu tinha que ser um desenvolvedor de software, eu tinha que fazer várias outras coisas que talvez fossem menos acessíveis, que é um conhecimento muito mais técnico. Então agora ficou muito mais fácil. Mas uma coisa é muito importante. Você que está nos assistindo aí, ouvindo esse conteúdo sobre IA, é muito importante que você quebre as barreiras mentais que a gente vai criando de que isso não é para mim, isso é complexo, isso é difícil, isso aí é só para os outros, isso não muda nada, aqui na minha cidade não faz diferença, meu negócio é pequeno. Não, isso é para todos. É para todo mundo que usa qualquer tipo de tecnologia, que tem qualquer negócio, que trabalha em qualquer área. A IA vai afetar tudo, em todas as frentes das nossas vidas. Por isso é tão relevante aprender sobre isso e entender como ela funciona. Excelente. Falando um pouquinho agora, talvez do que você acompanhou lá na China, né, de tendências, acredito que uma tendência muito forte lá é a questão dos super apps, né, como isso movimenta todo um braço da economia, toda uma frente de e-commerce, como o live e-commerce, nós temos todo um ecossistema relacionado e viabilizado por esses super apps. Se a gente fosse fazer um paralelo aqui com o Brasil, por exemplo, talvez quais oportunidades ou aprendizados nós poderíamos tirar de como o mercado da China está se construindo? É legal falar sobre os super apps, porque um super app é um aplicativo que resolve tudo para nós, né?
No mesmo lugar você paga uma conta de banco, pede comida, chama o táxi e contrata um eletricista. Né? Basicamente tudo num lugar só. É como se a gente pudesse pegar todos os aplicativos que a gente tem hoje no celular, apagar todos e ter um aplicativo só, né? Que é o tal do Super App. Na China existem dois que são os principais, que é o WeChat e que é o Alipay. O Alipay que tem tudo que a gente precisa ali dentro. E esses dois aplicativos, eles entregam para nós algo muito relevante que é a conveniência. Então você tem tudo na palma da sua mão e resolve tudo de uma vez só. O chinês ele não consegue sair de casa sem o celular, porque ele não consegue pegar um ônibus, ele não consegue pagar uma conta, ele não consegue chamar o táxi, ele não consegue ir no médico se ele não tiver o Super App ali na mão. Aqui no Brasil a gente começa a ver algumas coisas acontecendo nessa direção. Por exemplo, o iFood. O iFood ele vai se tornando aos pouquinhos uma espécie de um Super App. Ele nasceu para entregar comida, mas ele já me entrega também remédio. Ele já me entrega também material de construção. Ele já faz também compra de mercado. Ele já começa a fazer várias coisas que antes eu precisava de 3, 4, 5 aplicativos para fazer. Resolvo tudo num só. Então, essa conveniência que se entrega, somada a uma facilidade de uso, transforma o Super App numa enorme tendência daqui para frente. Porque ele faz coisas que a gente não consegue imaginar hoje nos nossos aplicativos. Por exemplo, só para quem usa o Instagram. Todo mundo usa o Instagram. Mas se eu quero comprar a camiseta que o Jorge está usando na hora que ele está fazendo uma live, o que eu tenho que fazer? Pesquisar, sair dali, entrar no site da loja, comprar, entrar, não sei o que, fazer cadastro. Como é que funciona na China? Se eu estou fazendo uma live aqui e eu estou com esse copo na mão, eu posso clicar em cima do copo e comprar durante a live. Eu posso comprar aquilo que a pessoa está usando e vendendo imediatamente com um clique. Eu cliquei e comprei. Cliquei, comprei, cliquei, comprei. Então é muito mais fácil, é muito mais pronto para que as pessoas consumam. E isso ajuda os empreendedores a fazerem a festa por lá. Né? Sem dúvidas. Isso vai diversificando, né? A maneira como quem trabalha com vendas de produtos no digital, ou quem ainda não trabalha, enxergar que as coisas podem vir a mudar a partir do ano que vem, conforme essas novas tendências vão chegando aqui. E elas vão mudar. A China hoje é quase olhar para a China sobre vários aspectos, como ver o futuro. É ver um filme que se passa daqui 5 anos. Então, mercado financeiro, super apps, carros elétricos, o social commerce, as live commerce. Então, a China está 5 anos à nossa frente. E não é que não vamos naquela direção. Os sinais estão claros que aquela é a direção em que as coisas vão. Então, a gente tem que aprender muito sobre o que está sendo feito por lá e como é que a gente adapta aquilo ao nosso modelo aqui para que a gente ganhe dinheiro fazendo o que os chineses hoje fazem. Perfeito. Então, recapitulando, pessoal, até aqui já temos 2 grandes sinais aí que nós identificamos, né? O primeiro, inteligência artificial, do hype ao ROI, podemos dizer assim, né? Do hype a gente agora passar a, de fato, ter ela trazendo cada vez mais ganho de eficiência e produtividade dentro do nosso negócio. O segundo é essa tendência de super apps, a tendência dessa construção desses grandes ecossistemas, né? Que trazem um compilado de soluções para os usuários, e isso abre margem, né, abre espaço para quem trabalha com vendas de produtos no digital poder se abraçar, né, caminhar junto com esses super apps. E você comentou também, Júnior, sobre a questão de carros elétricos, e carros elétricos me correlaciona com logística. Né? Eu, por exemplo, tenho hoje, né, a experiência de poder fazer uma compra no Mercado Livre e receber essa compra em até 3 horas. Né? Mas se aqui no Brasil isso já está acontecendo, como é que está, por exemplo, lá na China, que também talvez venha a ser uma evolução do que está acontecendo aqui? Legal. Então vamos abrir essas duas janelas aí, carro elétrico e logística, né? Primeiro que a logística na China é algo que, cara, surpreende em todos os aspectos e é uma das bases que que torna os super aplicativos viáveis. Né? Não daria para eu ter um super app onde eu resolvo tudo se tudo demora. Né? Então eu teria que ter várias coisas funcionando. A China, você anda pela China. Quem mora aqui em grandes cidades, ou mesmo nas pequenas cidades, assim, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é muito claro isso. Existe uma farmácia em cada esquina, certo? Na China, você caminha 5 km e não vê uma farmácia. Por que isso acontece? Porque o remédio chega
tão rápido na tua casa quando você pede por um aplicativo, por um super app, que não faz sentido ter mais uma farmácia. A farmácia mais próxima estaria mais distante de você do que comprar online. Então, se eu sair daqui... imagina, a gente escolhe onde a gente vai morar hoje, né? Numa cidade grande como São Paulo, a gente fala assim, eu quero morar num lugar que tem uma farmácia perto, um supermercado, um açougue, né? Para facilitar a tua vida, não precisa fazer nada de carro. Lá na China tem uma farmácia mais... o remédio chega mais rápido para a gente do que a gente caminhar durante 5 minutos até a farmácia. Sim. Então, a logística cresceu e se tornou tão eficiente ao ponto de permitir que tudo possa ser feito online. Claro que isso poderia ter um lado negativo de que, muito mais moto, muito mais carro, muito mais van andando nas ruas. Isso aumentaria barulho, aumentaria poluição. E aí abre a janela dos carros elétricos. Carro elétrico na China virou quase que unanimidade. Você não escuta barulho de carro nas ruas. As ruas são silenciosas. Porque as motos são 100% elétricas. Provavelmente nesse tempo que a gente está falando aqui nesse podcast... Passou aí na tua casa uma moto fazendo barulho e te incomodou, te atrapalhou. Na China isso não existe mais. Não existem motos que não sejam elétricas. Quase toda a frota de carros é elétrica. A frota de caminhões é 100% elétrica. De ônibus é 100% elétrica. A frota de caminhões que circulam nas cidades é elétrica. Então existe uma mudança de modelo que afeta a indústria inteira. Afeta a logística, afeta a indústria de postos de combustível. Beneficia o meio ambiente. Beneficia o meio ambiente. Eu te falei que não tem farmácia, né? Sim. Você anda 5 km e não vê uma farmácia. Você anda 10 km e não vê um posto de gasolina. Porque posto virou artigo raro. Não precisa mais de postos de gasolina. Então, toda essa composição de coisas fazem com que a China seja muito eficiente em muitos aspectos, inclusive no meio ambiente. Legal. O ar na China hoje é melhor do que o ar em São Paulo. Xangai é uma cidade com 26 milhões de habitantes, é 2,5 vezes a cidade de São Paulo. E o ar lá tem uma qualidade melhor do que a gente tem aqui porque os carros são elétricos. Isso não era uma realidade alguns anos atrás, né? Eles foram construindo isso, né? Há 10 anos, você ia para Xangai, você olhava para cima, o céu era cinza. Você não conseguia enxergar o sol, porque era tanta poluição que era impossível. Lembra das notícias do Globo Repórter, Fantástico, a China, o lugar mais poluído do mundo? Você vai para cidades gigantescas como Pequim e Xangai, a qualidade do ar é ótima, você vê o céu azul, o sol queima como em qualquer outro lugar onde o sol brilha sem nenhuma barreira. Então, houve um plano para que isso acontecesse. Aliás, os chineses eles têm essa característica, eles traçam um plano e executam muito bem aquele plano. Eles trabalham muito duro para que o plano que foi traçado seja cumprido. Não significa que eles são... travados, engessados, vão sempre naquela direção. Não, eles têm uma visão estável de onde eles querem chegar e uma execução fluida. Às vezes os caminhos mudam, mas eles trabalham muito para que o objetivo seja atingido. Eu acredito que dê para fazer um paralelo com a gestão de uma empresa, né? Exatamente. Uma boa gestão de uma empresa também pode ser espelhada um pouco e talvez é um modelo de gestão e planos que a China traça e corre ali para entregar. Mas fazendo uma conexão com carros elétricos, o quanto dessa frota logística lá na China também já é autônoma, né? E aí talvez até não falando somente de carros, mas também de drones, quanto que talvez esses robôs, mas em um formato, né, de veículo, já está presente lá no dia a dia deles. A China tem a maior frota de robotáxis em operação hoje no mundo. Lembra do Baidu? Antigamente o Baidu era aquele antivírus que você instalava no computador, era impossível de desinstalar, né? A gente tinha raiva do Baidu no passado aqui no Brasil, que nunca saía do teu computador mais. Mas hoje o Baidu se transformou numa empresa de tecnologia tão grande, tão relevante quanto as grandes Big Techs dos Estados Unidos. E o Baidu tem hoje a maior frota de carros autônomos, frota de robotáxis, que é o nome correto, do mundo. São 1.500 carros que rodam por Xangai, em áreas delimitadas, mas em áreas enormes. Imagina, uma cidade de 26 milhões de habitantes, mas que fazem o serviço de fato. Você chama, o táxi vem e ele te leva no ponto A para o ponto B e sem que não tenha nenhum motorista dentro. E isso evolui para outras frentes. Já existem na China 5.000 caminhões que trabalham de forma autônoma sem motoristas. Os caminhões, é óbvio que eles trabalham num regime, num ambiente mais controlado. Eles trabalham em autoestradas que ligam portos, mas que são frequentadas ou usadas só por esse tipo de veículos. Mas, de qualquer maneira, é uma pequena demonstração do que pode vir pela frente.
Aí você falou sobre drones, né? Os drones que fazem delivery, fazem entrega. Isso lá na China já acontece, mas assim como no Ocidente, em ambientes controlados. Então, na China você vai ver muita entrega de drone, por exemplo, de comida, em parques, em ambientes que são abertos para que se evite qualquer tipo de um acidente, uma região muito populada, muito povoada, uma coisa. Estamos nos parques, eu estou no meio do Ibirapuera e quero pedir um hambúrguer. Pô, pedir um hambúrguer no Ibirapuera é sacanagem, eu quero pedir uma salada. Então eu peço, o drone vem, me entrega lá no meio do parque, mas ele não faria isso lá no meio da Avenida Paulista, porque aí é um ambiente que ainda não é muito seguro para essa operação dos drones voadores, por exemplo. Sim. Existem os drones... nem sei se drone é uma palavra só para drone voador. Tem gente que usa drone para robôs também que circulam, né? Sim. Mas fica a dúvida aí, você sabe, comenta. Seriam aqueles carrinhos autônomos que andam, autônomos que andam por aí entregando, enfim. Perfeito. Até para você ter uma ideia, lá na China, né, essa questão de logística, junto com inteligência artificial, a força do e-commerce, tudo isso está trabalhando em conjunto de tal maneira de que, se você tem um determinado comportamento de compra, por exemplo, onde eu consigo prever que, olha, através desse seu comportamento, a probabilidade de você comprar, sei lá, determinado produto é de 80%, tem e-commerces que já te enviam o produto e aí o produto chega na sua casa porque ele já tinha previsto que você iria comprar aquele produto. Aí você tem a opção, fica com o produto e paga, ou não fica com o produto e devolve, não tem nenhum custo, né? Mas isso é possível através de todos esses avanços e de todas essas tecnologias também trabalhando em conjunto. Né? Os e-commerces eles têm usado muito a IA para fazer exatamente isso, para antecipar um desejo de compra. Como ele sabe que você gosta de camiseta preta e cada 3 meses você compra uma camiseta preta nova, antes de chegar na data que você supostamente compraria, ou ele já te manda ou ele já te oferece. Porque se ele antecipa esse desejo de compra, ele evita que você vá no concorrente. Então, olha, não, realmente, eu tô precisando de camiseta preta. Já clico aqui, eu já compro. Ao invés de, deixa eu ir no Google ver onde é que tem camiseta preta. Então, quando você cria essa antecipação e já entrega uma conveniência muito relevante, você aumenta a chance daquele cliente continuar com você por muito tempo. Isso coloca, de novo, em todos nós, em todos os pequenos negócios, uma pressão ainda maior de como eu uso também a tecnologia para ser relevante. Ou como eu faço parte de uma plataforma que usa essas tecnologias para que eu continue sendo relevante. Eu digo que depois que a Shein ou Shein, cada um fala de um jeito, né? O nome dessa empresa de e-commerce de roupa chinês, depois que ela surgiu, a competição com quem compra no Brás, por exemplo, em São Paulo, ficou completamente desequilibrada. Porque imagina, alguém sai lá do interior de Minas, vem no Brás, compra roupa, volta para casa, monta a roupa na lojinha, na Arara, demora 3, 4 dias para fazer isso. Com um clique você compra uma roupa da Shein, chega na tua casa em 5 dias. Então é muito mais... É muito diferente a competição. Ela ficou mais desigual do ponto de vista de quem usa muita tecnologia e de quem não usa. Se eu não tenho dinheiro para usar muita tecnologia no meu negócio, o que eu faço? Eu vou também lá para dentro das plataformas que lá eu consigo me dar bem. Sem dúvidas. E você falou uma palavra muito interessante que é conveniência, né? E a gente também pode relacionar a conveniência com uma tendência aí de uma maior busca, talvez, pelo bem-estar, né, das pessoas, uma busca por desenvolver hábitos mais saudáveis também, né, pedir uma salada no Ibirapuera ao invés de um x-salada. Como que você vê, né, essas tendências com relação a essa mudança de comportamento, talvez de consumo, né, por parte das pessoas ao longo do próximo ano e talvez até parte dessa mudança também sendo um reflexo, né, de novos produtos, novas tecnologias que surgiram ao longo de 2024. Sem dúvida. Assim, tá claro que as pessoas estão cada vez mais cuidando da sua saúde de olho na longevidade. À medida que a tecnologia te entrega mais possibilidade de cuidar da saúde, de prever doenças antes que elas aconteçam ou de tratar uma doença, isso aumenta a tua perspectiva de vida. Só que viver mais só faz sentido se você tiver qualidade de vida. Ninguém quer viver mais sem qualidade de vida. Ninguém quer viver mais numa cama. Então, quando você tem essa perspectiva de viver mais, você começa a fazer coisas que te proporcionam isso. Então, você troca o chocolate com açúcar pelo chocolate sem açúcar.
Você troca o X-Bacon pela salada. Você troca comprar alguma coisa que não é tão saudável pelas suplementações, pelo whey, creatina, essa coisa toda que está na moda agora. Ou seja, existe um novo padrão de consumo atrelado a um novo padrão de comportamento que precisa ser observado porque vai existir essa mudança de padrão, vai existir essa mudança de oferta de produtos e serviços. As grandes empresas de alimentação, a Nestlé, a Danone, estão investindo em novos produtos que substituem aqueles que deram muito dinheiro até aqui, mas que não estão necessariamente atrelados a esse novo desejo de viver mais com qualidade. Então, a brincadeira é sempre... a pizza sempre foi legal e todo mundo gosta de pizza? Sim. Ela te ajuda a viver mais ou viver menos? Se ela te ajuda a viver menos, vai existir um novo modelo de fazer uma pizza, uma nova formulação, um novo ingrediente que aí sim te ajuda a viver mais ou que pelo menos não te atrapalha no projeto de viver mais. E aí as empresas vão ter que se adaptar. Elas vão ter que escolher por qual caminho elas vão. Lembra que tem uma frase que sempre diz assim: o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Ou seja, vender petróleo sempre é bom e sempre vai dar certo. Dá para fazer esse paralelo com empresas, por exemplo, de tabaco. Vender cigarro é uma coisa que sempre deu muito dinheiro e tinha clientes apaixonados que sempre estavam comprando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, né? Fiéis. Só que de um tempo para cá tem cada vez menos gente que fuma e cada vez mais gente que cuida da saúde. Então o que a empresa que vende tabaco precisa fazer para ela continuar existindo nesse novo mundo? Criar produtos que contribuam e não prejudiquem a longevidade. Por isso todas elas estão se movendo. Algumas estão criando, inclusive, produtos de alimentação saudável. É quase que uma maluquice imaginar que uma empresa de cigarro está investindo em empresas de alimentação saudável, porque ela sabe que o futuro dela está nessa direção e não mais nessa direção. Boa, perfeito. Então, pessoal, podemos listar aqui 4 grandes tendências, recapitulando novamente: inteligência artificial de maneira prática nos negócios. O segundo, construção de grandes ecossistemas de plataformas, aplicativos e tudo mais. Um terceiro, aí, uma mudança na logística, a eletrificação da frota, veículos cada vez mais autônomos e talvez uma terceira fase, aí, realmente os drones tomando espaço nos céus. E, por fim, uma tendência de comportamento, um novo padrão de consumo em busca de mais longevidade, mais bem-estar, um foco maior na saúde. Tá? Júnior, para a gente encaminhar aqui para o final, qual conselho você daria aí, talvez, para pequenas, médias empresas poderem aproveitar essa oportunidade, que muitas vezes a gente se depara com mudanças acontecendo e às vezes a gente pode encarar isso como uma ameaça, né? Poxa, vai mudar, talvez, será como que eu me adapto, como isso pode me impactar, mas como que a gente pode ver isso como uma oportunidade e talvez qual a melhor maneira da gente fazer o nosso plano no ano que vem, levando em consideração quanto que a gente vai conseguir investir, quanto que a gente não vai, quanto que a gente deve ou não dar de foco, nessas novas tendências. Como que a gente encaixa tudo isso que nós conversamos nesse plano para o ano que vem? Primeira coisa você precisa estar do lado das pessoas otimistas em relação a essas mudanças. O teu comportamento determina em que polo você vai estar, daqueles que vão se aproveitar disso ou daqueles que vão sofrer com isso. Esse é o primeiro passo. Quando você se coloca na posição de eu vou ser otimista em relação à tecnologia, você quebra um monte de barreiras. Você começa a usar a IA como algo que te potencializa e não algo que te prejudica. Você começa a olhar para a eletrificação das frotas como algo que te potencializa e algo que não algo que te prejudica. Então, olhar sobre essa perspectiva te abre para novos conhecimentos. A segunda é assumir um protagonismo em relação ao que você sabe sobre o mundo de hoje. Só continuar vivendo com o que você soube até aqui não vai garantir para você uma capacidade de ser relevante daqui para frente, porque o mundo está mudando. E se você não mudar dentro de casa, vai haver uma desconexão entre o que você faz e o que o mundo quer. E aí você entra num processo de irrelevância. Aos pouquinhos o teu negócio vai perdendo valor até que ele deixe de existir. Tem que sempre haver essa busca pela conexão entre o que você faz e o que o mundo lá fora espera de você. E o terceiro ponto, Bosch, eu acho que é equilibrar isso de uma maneira saudável. Não adianta também pegar tudo que você faz hoje, jogar fora e falar assim, vai ser tudo IA. Fecha a loja, agora só vendo online.
Não, as coisas precisam ser feitas de uma maneira ambidestra, né? Eu tenho que continuar fazendo o que eu faço. Vem aqui, continua buscando a roupa no Brás e coloca lá na tua loja. Mas também cria lá no Mercado Livre a tua loja online lá dentro para começar a vender por lá. E assim você vai fazendo as duas coisas, até que em algum momento, essa segunda ou essa terceira opção, assuma o controle do teu negócio. Então, se abra para aquilo que é novo, esteja do lado dos otimistas e faça as coisas com equilíbrio para que elas possam trazer prosperidade para o seu negócio. Boa, perfeito, excelente. Pessoal, por hoje era isso. Júnior, queria te agradecer demais por esse excelente papo aí que nós tivemos. Eu te agradeço, obrigado. Boa, e desejar aí um ótimo 2025 de muito sucesso, muita prosperidade e crescimento para os negócios de todos vocês. Até mais.